Fala pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem aí nessa época que a gente está vivendo. Hoje a gente vai iniciar nossas videoaulas, né, para a gente perder menos esse ritmo de estudo, de colégio, né? E em breve, se Deus quiser, estaremos juntos novamente para a gente continuar nosso trabalho e dando continuidade aí às atividades. Hoje, para a gente começar, né, uma coisa para a gente começar a relembrar, a gente vai corrigir os exercícios que ficaram na última aula, aqueles exercícios que que são para revisão do conteúdo de prova, né? As provas vão ser um pouco postergadas, mas a gente já vai corrigi-los para a gente saber até como estudar dentro do que estudar para as próximas, para quando for a prova, né? Eu vou compartilhar a tela aqui com os slides que eu montei para a gente acompanhar a correção. Vamos lá. Vamos começar? Vamos lá. Primeira questão é a questão 15. O tijolo é um produto cerâmico avermelhado, geralmente em forma de um paralelepípedo e amplamente usado na construção civil. Artesanal ou industrial é um dos principais materiais de construção. O tijolo tradicional é fabricado com argila e de cor avermelhada, devido ao cozimento e pode ser maciço ou furado. Aí vamos lá, a gente tem a imagem de um tijolo aqui, um tijolo, como eles falam aqui, é de cerâmica, é um produto cerâmico. Se os furos do tijolo da figura são quadrangulares de lado 2 centímetros, o volume ocupado pela argila em centímetros quadrados é igual a... Aqui a gente vai ter que fazer o cálculo de volume duas vezes, porque a gente vai calcular o da figura maior, setinha, que é o tijolo todo, vai calcular o volume dos buracos e depois, para a gente saber a pergunta que ele está falando, a gente vai diminuindo o outro. Vamos acompanhar aqui. O volume seria a largura, a altura pela profundidade, não é? Então, vamos lá. Eu tenho a largura de 7 centímetros, como está mostrando aqui, a altura de 10 centímetros e o comprimento, ou profundidade, de 24 centímetros. Então, o volume seria 7. Eu estou usando o asterístico para multiplicação porque eu acho mais fácil da gente identificar. Porque se eu botar ponto, pode começar a confundir com o número decimal às vezes, e aí a gente vai acabar tendo uma dificuldade um pouco maior para se entender. Então, eu botei o asterístico na multiplicação. E o x, como a gente trabalha com incógnita x, pode também dar esse mal entendimento. Então, vamos trabalhar na multiplicação com asterístico. E na divisão, 2 pontos. Então, vamos lá. 7 vezes 10 vezes 24. Eu tenho 1.680, que é o volume do tijolo todo, se ele não fosse furado. Porém, a questão me pede o volume da argila. O volume da argila vai ser o volume todo do tijolo menos o volume dos furos. E aqui a gente vai calcular o volume dos furos no segundo passo. O próprio enunciado nos diz aqui que os furos são quadrangulares de lado 2. Então, se ele tem um quadrado, ele tem lados iguais. Então, ele vai ter 2 tanto de largura como 2 de altura. E quantos buracos são? São 6. Então, a gente vai ter que multiplicar esse valor por 6. Então, vamos lá. Largura 2, altura também 2 e comprimento 24, porque a profundidade do tijolo é 24 e o furo é de um lado ao outro. Então, a gente vai pegar todo o furo, todo o comprimento, a extensão do furo. Então, vamos lá. 2 vezes 2 vezes 24 vezes 6, porque como na figura nos está mostrando, são 6 buracos. Existem tijolos diferentes. Existem tijolos feitos com massa de cimento, que tem 2 buracos. Alguns outros desse mesmo modelo aqui sai com 8 buracos.
Então, vai variar um pouquinho, a gente está usando o exemplo, a base da figura que ele nos deu. Então, essa conta 2 vezes 2 vezes 2 vezes 24 vezes 6 vai dar 576 centímetros cúbicos. Então, para a gente saber o volume da argila, a gente vai pegar o volume total do tijolo, né, que é 1.680, e subtrair o volume que seria, que é ocupado ou que está vazio, né, por causa dos buracos. Então, 1.680 menos 576 vai dar 1.104 centímetros cúbicos, sendo assim a alternativa letra B, galera. Vamos para a próxima. Questão 18, lá da UFMT, Minas Gerais. Sabe-se que a base de uma pirâmide regular é um quadrado ABCD, cuja diagonal da base mede-se 24 raiz de 2 centímetros cada. Sabe-se também que a distância do seu vértice V ao plano da base, indicado por H na figura, mede 16. Então, vamos lá. A diagonal, galera, que eu tenho, cadê a setinha? A diagonal que ele me dá é essa daqui, ó, passando de A até C. Então, essa diagonal aqui, ele tem que é 24 raiz de 2. E ele me dá a altura do vértice até a base. Se ele me dá esse lado aqui e a altura, eu vou ter que calcular as arestas, correto? Então vamos lá. Ó. A diagonal vai ser A raiz de 2. Se eu tenho, como ele me deu, que a diagonal é 24 raiz de 2, eu tenho que A é 24. Correto? Mas notem que aqui, ó, esse valor aqui, ó, é a metade. Então, se é a metade, eu vou ter 12. Então, eu vou ter a distância de A até o ponto valendo 12, a distância do ponto AV valendo 16, e eu vou querer descobrir a distância de A a V. Vamos calcular a altura do triângulo AVH. AVH. Eu quero calcular essa distância AV. Se eu tenho, ó, a distância de dois lados e preciso descobrir um. Isso eu posso usar a fórmula de Pitágoras, né? Porque eu tenho os dois catetos e quero descobrir a hipotenusa, ou vice-versa. Nesse caso, a gente tem os dois catetos e quer descobrir a hipotenusa, tá? Mas eu posso usar também, quando eu tenho hipotenusa e um cateto, quero descobrir o outro cateto que eu não tenho. Então, vamos lá. Um cateto mede 12 ao quadrado, mede 12, porque é a metade da diagonal, ó, daqui e aqui. O outro mede 16, que é o H, que é de V até o ponto da base. E o outro é o que eu não tenho, que é o de A a V. E como a hipotenusa ao quadrado é a soma do quadrado dos catetos, a gente vai substituir isso. Vamos lá. Um cateto é de A até esse ponto aqui, que é 12. Então, 12 ao quadrado, mais o outro cateto desse ponto aqui até o V, que é o 16, como ele nos dá no próprio enunciado, 16 ao quadrado, é igual a x ao quadrado, que é o que eu não sei. Esse lado aqui eu chamo ele de x, esse lado AV. 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado igual a 400. Então, vai dar 400 igual a x ao quadrado. Quando eu tenho ao quadrado de um lado e quero passar para o outro, eu vou passar ele como raiz. Então, eu vou ficar com raiz quadrada de 400 igual a x. A raiz quadrada de 400 é 20, porque 20 vezes 20, 400. Então, a gente tem que a aresta AV é 400, correto? Então, como ele nos pediu aqui, ó, a área total dessa pirâmide em centímetros quadrados. Eu vou pegar a fórmula de área total, que seria a área da base mais a área das faces. Opa, vamos voltar aqui.
correr. A área total, como ele é a base é um quadrado, a área da base, eu vou ter que é um lado vezes o outro lado. E eu não tenho que a aresta desse lado é 24, então vai ser 24 vezes 24, correto? Isso aí, qualquer dúvida, a gente volta lá no livro e revê, para a gente rever essas formulinhas que tá lá no livro. Na página, deixa eu ver aqui para vocês. Partir da página 140. Ali vão estar as fórmulas que a gente vai estar usando. E a aresta, no caso, a diagonal é a aresta raiz de 2, então a aresta é 24. Então a gente vai ter 24 vezes 24, que é a área do quadrado, mais a área das faces, que é valor da base vezes o valor da altura dividido por 2, porque aí é um triângulo, né? Cada face dessa não é um triângulo. E nesse caso eu tenho quantas faces? Olha, eu tenho essa face, eu tenho a face que está aqui, ó, e tenho essa face que está aqui. Então eu tenho 4 faces, então vai ser 24 vezes 24 mais 4 vezes 20 vezes 24 dividido por 2. E essa parte aqui do 20 vezes 24 dividido por 2 é o cálculo da área do triângulo. Uma fórmula um pouco que a gente já tem que ter um domínio maior. 24 vezes 24 dá 576. 576 mais 20 vezes... no caso aqui, a gente vai ter... Ó, eu posso simplificar aqui, ó, 2 com 20... Ou vou fazer 20 vezes 24, vai dar 480, dividido por 2, 240. 240 vezes 4, mais 576, 1536. Essa parte aqui, ou eu posso simplificar qualquer um desses dois números com 2, ou eu faço a multiplicação dos dois números e divido por 2. Indiferente, vai dar o mesmo valor. Tá? Então, 536 centímetros quadrados, alternativa letra D, é a área total dessa pirâmide desenhada aqui no número 18. Tá? Vamos para o próximo. Número 20. A respeito de uma pirâmide quadrangular regular, cuja altura vale 3 raiz de 2 e cuja aresta lateral é igual à aresta da base. Assinale o que for correto. Vamos lá. Vamos começar a calcular alguma coisa. A gente vai ter, igual nessa imagem anterior, a gente, na verdade, aqui a gente tem a altura. Ó. A altura é 3 raiz de 2. Então, a gente vai estar formando o que? Ó, com base, se eu tenho no lugar do H aqui, seria 3 raiz de 2. Se eu tenho esse H aqui e quero formar aqui, eu também posso usar Pitágoras, né? Então, vamos lá. Ó. 3 raiz de 2 ao quadrado é igual a ao quadrado mais a ao quadrado. Aqui, no caso, eu posso cortar os índices. Corto aqui, né? E vou ficar com, no caso, 3 ao quadrado, 9, raiz de 2 ao quadrado, 2, né? Porque vai dar 2 ao quadrado, ou eu posso cortar a raiz com o índice da potência, tanto aqui quanto aqui. Que aí eu vou ficar, e aqui a ao quadrado mais a ao quadrado, 2a ao quadrado. 9 vezes 2, 18, igual a 2a ao quadrado. Tá aqui, o 2 está aqui multiplicando, vai vir para cá dividido, correto? Então, eu vou ficar com 18 dividido por 2 igual a ao quadrado. 18 dividido por 2 vai dar 9. Vamos botar. Vai
a 9. Então, 9 é igual a ao quadrado. Quando eu tenho potência aqui, que eu quero jogar para o outro lado, eu jogo como raiz. Então, vai ficar raiz quadrada de 9 é igual a A. A raiz quadrada de 9 é 3, então eu vou ficar com 3 é igual a A. Como a base é quadrada, galera, sempre lembrando disso, quando a base é quadrada, esse A aqui vai ser a metade da aresta da base, tá? Então, a aresta da base vai ser A vezes 2, porque como a gente vê aqui, ó, a aresta da base vai estar cortando aqui no meio. E aí eu vou ter esse valor para cá e esse, ó, eu tenho daqui até aqui e tenho daqui até aqui. Então, eu tenho 2 vezes o valor da aresta, né? O valor que eu estou encontrando no cálculo, né? Esse cálculo aqui. Então, vamos avaliar as alternativas. Ó. Alternativa 1. A diagonal do quadrado da base mede 6 raiz de 2. Aqui, ó, a fórmula da diagonal da base, que é a diagonal menor, nesse caso que a gente só tem essa diagonal é igual a raiz de 2. Então, se eu tenho que o A é igual a 6, eu vou ter que a diagonal é 6 raiz de 2. Então, esse quesito está verdadeiro. Afirmativa 2. A área lateral da pirâmide vale 36 raiz de 3. Qual é o cálculo da área lateral? Na área lateral eu vou somar a área das 4 faces laterais, né? Então vamos lá. Se eu tenho eu posso calcular a área lateral com A ao quadrado, raiz de 3 vezes 4, dividido por 4, desculpa. E isso tudo multiplicado por 4, porque eu tenho 4 vezes a face, né? Então, substituindo, a área lateral é 4 vezes 6 ao quadrado, que é a aresta que eu encontrei, raiz de 3, que já é da fórmula, dividido por 4. Eu posso cortar o 4 que está dividindo aqui com o 4 que está multiplicando aqui, senão eu vou fazer a conta aí de volta. Então, eu vou ficar com 36 raiz de 3 centímetros quadrados, que é verdadeiro. Então, a segunda alternativa também é verdadeira. Vamos para a terceira. O volume da pirâmide é 36 raiz de 2 ao quadrado, ao cubo, desculpa. O que a gente vai... Como é que a gente calcula o volume? Que é base, área da base, né, vezes a altura, área da base vezes a altura, dividido por 3, né, que é a relação, por ser uma pirâmide, ela vai diminuindo conforme ela vai subindo. Se eu tenho que a base é um quadrado, como ele diz lá no enunciado, eu vou ter que a área da base vai ser 6 vezes 6, ou 6 ao quadrado. Isso aqui eu posso botar de qualquer jeito. Vezes o H é o quê? O H ele me dá lá na questão. O H, a altura, é 3 raiz de 2. Então, substituindo 3 raiz de 2 dividido por 3, que é a fórmula. Simplifiquei o 3 aqui com 3 aqui. 6 vezes 6, 36. 36 vezes raiz de 2. 36 raiz de 2 centímetros cúbicos é o volume dessa pirâmide. Afirmativa também verdadeira. Aí vamos lá. A área da base é maior que a área lateral. A última alternativa, alternativa 8. Vamos lá. A área da base, como a base dela é um quadrado, eu vou ter que lateral vezes frente. Frente vezes lateral, lateral vezes frente, ou aresta ao quadrado, essas coisas tudo. E como a aresta é 6, 6 vezes 6, 36. E a área lateral, a gente já calculou aqui na afirmativa 2. Ó. Eu tenho 36 raiz de 3. Então, 36 não é maior que 36 raiz de 3. Então, eu tenho que essa afirmativa é falsa, porque a área lateral ela é maior do que a área da base. E a afirmativa está dizendo que a área da base é maior que a área lateral. Então, essa alternativa é falsa. Vamos para a próxima. 22.
Um plano intercepta as arestas de um triedro triretângulo de vértice V. Determine um triângulo ABC cujos lados medem, respectivamente, a raiz de 10, raiz de 17 e 5, o volume em centímetros quadrados do sólido VABC. Então, aqui, gente, eu desenhei, ó, mais ou menos, ó, aqui como é que é. Aqui tem os 3 pontos, e aqui é o ponto V, onde a gente fala que o plano intercepta. Então, a gente desenhou aqui, ó, para a gente formar uma figura com 3 triângulos. Vamos lá. Então, vamos anunciar. Aí, aqui, para a gente conseguir ver, galerinha, olha só. Aqui eu tenho a figura. Então, sendo, ó, VA, ó, aqui é o ponto V. Então, de VA, eu tenho igual a A. Do ponto V ao ponto B, ó, do ponto V ao ponto B, eu tenho que é igual a B. Do ponto B, do ponto V, C igual a C. Ó, do ponto C ao ponto V, que é o ponto central, esse ponto aqui da projeção, eu tenho que é igual a C. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter, olha só, 3 triângulos retângulos, sendo que em cada um deles eu tenho uma medida. Ó. Eu tenho a hipotenusa aqui, tenho a hipotenusa aqui e tenho a hipotenusa aqui. Em todos os triângulos eu tenho uma hipotenusa. Então, eu tenho que um triângulo vai ser a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a 10, raiz de 10 ao quadrado. O outro triângulo vai ser a ao quadrado mais c ao quadrado igual a raiz de 17 ao quadrado. E o outro triângulo vai ser c ao quadrado mais b ao quadrado igual a 5 ao quadrado. Isso aí eu vou montar 5 sisteminhas, como eu montei aqui, galera. Olha só. A ao quadrado mais b ao quadrado igual a raiz de 10 ao quadrado. B ao quadrado mais c ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. A ao quadrado mais c ao quadrado é igual a 17 ao quadrado. Para a gente conseguir simplificar, aqui onde tem raiz, eu consigo eliminar a raiz, né? Porque eu posso cortar o índice da raiz com o índice da potência e vai ficar só o número normal. Então, vai ficar a ao quadrado mais 10 mais b ao quadrado é igual a 10. B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a 25. E A ao quadrado mais C ao quadrado é igual a 17. Pelo método da soma, e é para a gente resolver esse sistema, eu vou ter, ó, A mais A ao quadrado, 2A ao quadrado. B ao quadrado mais B ao quadrado, 2B ao quadrado. C ao quadrado mais C ao quadrado, 2C ao quadrado. 17 mais 20, aqui, ó, 10 mais 25 mais 17, 52. Nesse caso aqui, como todos são múltiplos de 2, eu posso simplificar essa expressão aqui por 2. Então, dividindo tudo por 2, eu vou ter que A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a 26. Agora, com base nisso aqui, eu vou conseguir começar a descobrir as incógnitas com base nesse sistema aqui e nessa pequena expressão aqui. Então, determinando a incógnita A. Ó, A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a 26. Só que eu não tenho aqui, ó, B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a 25. Então, eu posso substituir essa parte. Ó, A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado é 25. Então, mais 25 igual a 26. Vou botar a letra para um lado, número para o outro. A ao quadrado é igual a 26 menos 25. A ao quadrado é igual a 1. Raiz quadrada de 1 é 1 mesmo. Vamos para determinar a incógnita B. A gente vai precisar determinar essas incógnitas para a gente conseguir calcular o volume. Posso reescrever ou posso utilizar dessa mesma fórmula aqui. Eu só reescrevi para mim deixar as letrinhas que eu vou substituir mais perto. B ao quadrado, que é quem eu quero achar, mais A ao quadrado mais C ao quadrado igual a 26. Eu não tenho aqui, ó, A ao quadrado mais C ao quadrado é igual a 17. Então, eu vou substituir
a ao quadrado mais c ao quadrado por 17. Ó. b ao quadrado mais 17 é igual a 26. Letra para um lado, número para o outro. B ao quadrado é igual a 26 menos 17. B ao quadrado é igual a 9. Raiz quadrada de 9, quando eu quero tirar o expoente, B é igual a 3. Então, já determinei a incógnita A, que é 1, a incógnita B, que é 3, e a incógnita C eu vou determinar agora. Vou reescrever de novo. C ao quadrado mais A ao quadrado mais B ao quadrado. A ao quadrado mais B ao quadrado não é 10? Igual eu tenho aqui, ó, nessa montagem desse sistema. Então, eu posso substituir. A ao quadrado mais B ao quadrado, substituir por 10. Então, ficou C ao quadrado mais 10 igual a 26. C ao quadrado igual a 26 menos 10. C ao quadrado é igual a 16. Tirando o expoente do C, eu vou jogar raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16 é 4. Agora, eu sabendo, eu posso determinar o volume. Eu vou ter que... Aqui, ó, vamos lá. O volume dessa figura é B vezes C sobre 2, que é o triângulo da base, vezes 1/3 de A, que é a altura. Ó, igual está aqui. Ó. B vezes C, que é a altura e base, né? E aqui a altura. Então, eu tenho profundidade e face e altura. Então, a área do triângulo da base, B vezes C sobre 2, vezes 1/3 da altura, tá? Porque é a fórmula do cálculo dessa figura, tá? Então, vamos lá. O B vale 3, o C vale 4, o 2 é da fórmula, 1/3 é da fórmula e o A vale 1. Posso simplificar, porque eu vou estar fazendo divisões. Então, aqui, ó, 3 eu simplifico com esse 3, o 4 eu simplifico com 2, vai ficar um 2zinho aqui por cima. Então, vai ficar 1 vezes 2, 2. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 1/3, no caso 1, né, porque aqui também já ficou 1, vai ficar 2. Então, alternativa letra A. O volume desse sólido, o V, esse sólido aqui, ó, esse ponto é V, VABC, ele é 2 centímetros cúbicos, tá? Lembrando que a gente tem que ver essas formulinhas lá no nosso livro direitinho, para a gente não ter dúvida, tá? Vamos para a próxima. Número 24. Universidade Mackenzie, São Paulo, 2017. A altura em centímetros de um tetraedro regular, cuja área total é 48 raiz de 3 centímetros quadrados, é... A área total pode ser calculada por área total é igual a ao quadrado raiz de 3. Isso está nas nossas fórmulas lá. Então, se ele está me dando a área, então vamos lá. A área total, que é 48 raiz de 3, é igual a ao quadrado raiz de 3, né? Então, vamos lá. Ó. O raiz de 3 está aqui dividindo, está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, eu vou ficar com 48 raiz de 3 dividido por raiz de 3. Posso simplificar o raiz de 3 com raiz de 3, eu vou ficar com 48 igual a ao quadrado. O expoente aqui passa para o outro lado como raiz. Raiz quadrada de 48 sobre A. 48 não tem raiz exata, então eu vou ter que fatorar o 48. Ó. 48 por 2 dá 24, por 2 dá 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Então, 48 eu posso escrever como 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3. 2 ao quadrado, 4. 2 ao quadrado, 4. Então, vai ficar 4 vezes 4,
vezes 3. 4 vezes 4 eu posso escrever como 4 ao quadrado vezes 3. Então, eu vou substituir 48 por 4 ao quadrado vezes 3. 4 ao quadrado vezes 3 igual a... Eu posso, o 4 eu posso tirar da raiz, porque ele está ao quadrado, né? Então, ele vem para o lado de fora, ficando sem o expoente. Que aí eu simplifiquei o expoente daqui com o expoente daqui, porque ele tem expoente que eu consigo simplificar. 4 vezes raiz de 3 é igual a... Então, eu descobri a aresta. Para mim descobrir a aresta, ele pede o que? A altura. Então, vamos lá. Se eu tenho a aresta, para descobrir a altura, é só a gente igualar aí para a gente calcular. Vamos lá. A altura é igual a raiz de 6 sobre 3, né? Isso aí é a formulazinha nossa. Aresta, raiz de 3 sobre 6. Vou substituir o A que eu já tenho. A altura é igual a raiz de 3, 4 raiz de 3 vezes raiz de 6 dividida por 3. No caso aqui, eu vou multiplicar os números dentro das raízes, tá? Quando tem um número assim, eu posso multiplicar. 3 vezes 6, 18, então eu vou ficar com 4 raiz quadrada de 18 sobre 3. Aqui, gente, eu não posso fazer a divisão primeiro. Lembra daquela ordem de resolução. Potência e raiz é sempre antes, então eu não posso fazer a divisão primeiro aqui não, tá? Eu vou ter que fazer a potência aqui primeiro. Só que o 18 também não tem raiz exata, então eu vou fatorar ele aqui, ó. 18 por 2 dá 9, 9 não dá por 2, dá por 3, que dá 3, que dá por 3, que dá 1. Então, 18 eu posso escrever que é 2 vezes 3 ao quadrado. Substituindo 18 por 2 vezes 3 ao quadrado, sendo que o 3, como ele é ao quadrado, ele pode vir para fora da raiz. Então, eu vou ficar com a altura é igual a 4 vezes 3, raiz de 2 dividido por 3. Se eu tenho 3 aqui e estou dividindo por 3, eu posso simplificar. Então, eu vou ficar com a altura 4 raiz de 2. Lembrando, galera, que ó, sempre quando eu tenho essa barra aqui, que eu estou representando fração, tá? Representando fração. Nesse caso aqui, a alternativa certa é a letra B, tá? Questão 25 e última de hoje, né? As figuras seguintes, nas quais os triângulos são equiláteros e os quadriláteros são quadrados, representam as planificações de 3 poliedros. Nesse caso aqui, a planificação desse poliedro, planificação desse poliedro e planificação desse poliedro. Nas alternativas seguintes, apenas uma está incorreta quanto aos nomes dos respectivos poliedros. Assinale. Vamos lá. Letra E, tetraedro regular, pirâmide regular e prisma regular. Letra B, pirâmide regular, pirâmide reta e cubo. Tetraedro regular, pirâmide de base quadrada e hexágono regular. Pirâmide regular e hexaedro regular. Tetraedro regular, pentaedro regular e cubo. Vamos lá. Isso aqui a gente chama, se a gente fechar a planificação aqui, é um cubo. Só que ele também pode ser chamado de hexaedro. Eu tenho 6 faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, isso é um cubo ou um hexaedro regular. Vamos lá. Essa daqui a gente pode chamar ela de pirâmide reta ou pirâmide regular, por ela ter a base quadrada. E como ele fala que os triângulos são equiláteros, ela vai ter a altura no meio da base, como a gente vê nas definições. E aqui, ela é uma pirâmide regular.
né? Aqui a gente pode chamar de pirâmide regular. Não, de pirâmide ou tetraedro regular, porque a gente tem todos os lados iguais. Então, aqui, na verdade, a alternativa errada é letra A. Tetraedro regular, pirâmide regular e prisma. Tá? Essa é a errada. Aqui a gente tem que relembrar um pouco as nossas definições de figuras que a gente vê um pouco antes no capítulo, né? Por hoje, galera, é isso. Qualquer dúvida, qualquer coisinha aí que vocês tenham dúvida, entre em contato, seja por e-mail, seja no privado. Tudo de bom, espero que todos estejam bem com suas famílias. Um abração e fiquem com Deus.